A noite estava escura e densa, envolvendo a estrada deserta em um manto de mistério. Gotas de chuva batiam ritmicamente no para-brisa do carro de Sofia, que estava parado no acostamento. Seu celular não tinha sinal, deixando-a isolada naquela solidão noturna. O relógio marcava quase meia-noite, quando os faróis de outro veículo apareceram no horizonte, como uma luz de esperança em meio à escuridão. O carro se aproximou lentamente, revelando o motorista desconhecido com um sorriso cordial, mas um tanto sinistro. Sofia hesitou por um momento, sua intuição a alertando para o perigo iminente. No entanto, a tempestade se intensificou, e ela não tinha outra opção além de aceitar a carona oferecida. Ao entrar no veículo, Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O interior estava escuro e silencioso, exceto pelo som da chuva batendo contra a lataria do carro. O motorista iniciou a conversa de forma casual, mas suas palavras eram enigmáticas, deixando Sofia com uma sensação de desconforto crescente. Enquanto o carro avançava pela estrada molhada, o mundo lá fora parecia distorcido pela neblina e pela escuridão. Cada curva era como uma promessa de perigo, e o silêncio tenso dentro do veículo era quase palpável. Sofia tentou manter a calma, mas sua mente estava em alerta máximo, examinando cada detalhe do motorista e do ambiente ao seu redor. À medida que a viagem prosseguia, o motorista ocasionalmente fazia comentários estranhos e vagos sobre o caminho, deixando Sofia ainda mais desconfortável. Ela tentou disfarçar sua ansiedade, mas seus pensamentos estavam em turbilhão, questionando se tinha tomado a decisão certa ao aceitar aquela carona naquela noite sombria. O carro continuou avançando pela estrada deserta, enquanto a tempestade rugia lá fora. O silêncio tenso entre Sofia e o motorista era interrompido apenas pelo som dos pneus na pista molhada. Ela sentia que algo estava errado, mas não conseguia identificar exatamente o que. A sensação de inquietação se intensificava a cada quilômetro percorrido, mergulhando-a em um estado de alerta constante. Enquanto a noite avançava e a estrada se estendia diante deles, Sofia mal conseguia conter a crescente sensação de perigo iminente. O que começara como uma simples carona se transformara em uma jornada para o desconhecido, onde os limites entre a realidade e o terror se tornavam cada vez mais difusos. A estrada se estendia à frente, uma fita de asfalto cortando a escuridão da noite tempestuosa. Sofia sentia o coração bater descompassado enquanto observava a figura sombria do motorista ao seu lado. O homem permanecia em silêncio, apenas ocasionalmente quebrado por comentários enigmáticos e olhares furtivos no retrovisor. A cada quilômetro percorrido, o ambiente dentro do carro parecia se fechar como um casulo sufocante. A chuva batia violentamente no para-brisa, formando uma cortina de gotas que distorcia as luzes da estrada. Sofia tentava manter a calma, mas a atmosfera ao seu redor era como um prenúncio de perigo iminente. O motorista começou a desviar-se de rotas conhecidas, optando por caminhos secundários e abandonados. Cada desvio aumentava a inquietação de Sofia, que agora se perguntava se havia cometido um erro ao aceitar aquela carona. Ela tentou puxar conversa, mas as respostas curtas e evasivas do motorista só serviam para aumentar o mistério. O tempo parecia se arrastar enquanto o carro avançava por estradas estreitas e mal iluminadas. A presença do motorista ao lado dela era como uma sombra opressora, preenchendo o espaço com uma aura de ameaça latente. O silêncio entre eles era quase palpável, carregado com a tensão de uma situação que escapava ao controle de Sofia. A mente dela era um turbilhão de pensamentos, questionando cada decisão que a levou até ali. O medo se misturava com a determinação de encontrar uma maneira de sair daquela situação, mas cada tentativa de planejar uma fuga era frustrada pela imprevisibilidade do motorista. Enquanto a noite avançava e a tempestade rugia lá fora, Sofia se via enredada em um jogo de gato e rato dentro do próprio carro. Cada curva da estrada parecia esconder segredos sombrios, e cada momento ao lado do motorista era uma dança perigosa entre confiança e desconfiança. Sofia, percebendo que a jornada até aquele ponto era apenas o começo de um pesadelo ainda maior, onde a verdade por trás do sorriso sinistro do motorista permanecia oculta nas sombras da noite. Enquanto o carro avançava pela estrada escura e sinuosa, o silêncio tenso dentro do veículo
era interrompido apenas pelo som da chuva batendo contra o para-brisa. Sofia, sentada no banco do passageiro, mantinha os olhos fixos na estrada à sua frente, tentando ignorar a sensação crescente de desconforto que a envolvia. O motorista, cujo rosto ainda permanecia parcialmente oculto pelas sombras da cabine, começou a falar em um tom calmo e suave, contrastando com a atmosfera opressiva que pairava sobre eles. Suas palavras eram como fragmentos de um quebra-cabeça macabro, revelando lentamente partes de sua vida obscura. Ele falava sobre seu passado, mencionando eventos sombrios e decisões questionáveis que o levaram a uma vida de solidão e desconfiança. Sua voz, antes tranquila, agora carregava um tom de melancolia e amargura, como se estivesse revivendo suas próprias cicatrizes enquanto as compartilhava com Sofia. Cada revelação trazia à tona uma nova camada de mistério e perigo, deixando Sofia com a sensação de estar presa em um pesadelo do qual não podia escapar. Ela se perguntava se deveria acreditar nas palavras do motorista ou se eram apenas artimanhas para mantê-la subjugada e com medo. Enquanto a estrada se estendia à frente, o interior do carro parecia um universo à parte, onde segredos sombrios dançavam nas sombras. Sofia tentava manter a compostura, mas a sensação de perigo iminente só aumentava a cada quilômetro percorrido. No entanto, entre as palavras sombrias e a atmosfera sufocante, havia um lampejo de determinação nos olhos de Sofia. Ela sabia que precisava manter a mente clara e encontrar uma maneira de escapar da situação cada vez mais sinistra em que se encontrava. Sofia sentia seu coração acelerar em seu peito, uma mistura de medo e determinação a impulsionando para a ação. Ela sabia que precisava escapar a qualquer custo. A oportunidade finalmente surgiu, quando o carro diminuiu a velocidade ao se aproximar de uma curva fechada. Com um movimento rápido e silencioso, Sofia abriu a porta do carro e pulou para fora, rolando pelo acostamento molhado antes de se levantar em um instante. Sua respiração estava pesada, seus olhos buscando freneticamente por um esconderijo na escuridão da floresta que se estendia além da estrada. O motorista, percebendo a fuga de Sofia, saiu do carro em um frenesi de raiva e determinação. Seus passos ecoaram pelo asfalto molhado enquanto ele se aproximava, sua figura se destacando sinistramente contra o brilho fraco dos faróis traseiros do veículo. Sofia sabia que não tinha tempo a perder. Ela se lançou em uma corrida desenfreada pela floresta, galhos e folhas molhadas chicoteando seu rosto, enquanto ela se movia com uma mistura de pânico e foco determinado. A perseguição era implacável. O som dos passos do motorista cada vez mais próximo, sua respiração pesada e ameaçadora. Sofia podia sentir o medo a consumir por dentro, mas também uma centelha de esperança enquanto corria cegamente em direção a uma possível salvação. Em um momento de pura adrenalina, Sofia encontrou uma pequena clareira escondida entre as árvores, sua visão ofuscada pela chuva e pela escuridão. Ela se escondeu ali, prendendo a respiração e ouvindo atentamente os ruídos ao seu redor. O som dos passos do motorista se aproximando diminuiu gradualmente, dando lugar a um silêncio tenso e sufocante. Então, uma luz de esperança brilhou quando Sofia ouviu vozes distantes, sinais de ajuda vindos de algum lugar além da floresta. Com o coração ainda batendo descontroladamente, ela esperou pacientemente, mantendo-se oculta até ter certeza de que o perigo havia passado. Seus pés tropeçando no terreno irregular enquanto sua respiração ofegante ecoa no ar úmido da noite. A luz distante de uma cabana abandonada brilha como uma promessa de segurança. Seus olhos estão arregalados, refletindo o medo e a determinação que a impulsionaram através do labirinto de árvores. Finalmente, ela alcança a cabana, suas mãos trêmulas alcançando a maçaneta enferrujada. A porta range em protesto ao se abrir, revelando um interior escuro e desconhecido. Sofia se lança para dentro, fechando a porta com um estrondo abafado. O silêncio que se segue é ensurdecedor, mas ela sabe que é apenas o prelúdio de uma tempestade iminente. Os segundos se esticam em uma eternidade, até que o som das botas do motorista ecoa no chão de madeira podre. Ele entra na cabana, sua silhueta escura preenchendo a porta. O sorriso sinistro permanece em seu rosto, uma expressão de pura malícia. Você não pode fugir para sempre. É melhor desistir agora e poupar-se de mais dor. Sofia responde com um olhar firme, seus dedos apertando o pedaço de madeira com força. Eu nunca vou desistir de lutar pela minha vida.
O confronto começa. Cada movimento uma dança mortal entre a sobrevivência e a escuridão. Sofia se move com agilidade, sua determinação dando-lhe força enquanto ela enfrenta seu antagonista. O impacto do pedaço de madeira contra a pele do motorista ecoa pela cabana, misturando-se com os gritos de frustração e dor. Em um momento de oportunidade, Sofia lança seu ataque final, acertando o motorista com força suficiente para deixá-lo atordoado. Ela aproveita essa brecha para escapar pela porta dos fundos, correndo para a liberdade na escuridão da noite. O motorista a persegue por um instante, mas a distância crescente entre eles é como uma barreira intransponível. Sofia corre sem olhar para trás, cada passo levando-a mais longe da ameaça que quase a consumiu. Quando finalmente para recuperar o fôlego, o sol começa a surgir no horizonte distante, pintando o céu com tons de esperança. Sofia sorri, sentindo a adrenalina ceder para um alívio profundo. Ela sobreviveu ao terror da noite, e agora, a luz do dia traz consigo uma nova chance de recomeço.